gostaria de apresentar a vocês os sinais de alerta de autismo numa criança pequena. O que é que o seu filho faz ou deixa de fazer que deve servir de alerta para que você busque a orientação do seu pediatra. E, por outro lado, quais são os comportamentos que o seu filho tem que deve te tranquilizar em relação ao diagnóstico de autismo. Eu quero, em primeiro lugar, ressaltar que o objetivo deste vídeo não é ajudá-los a definir o diagnóstico de autismo. Esta é uma tarefa para especialistas, então a pessoa certa para vocês conversarem a esse respeito é inicialmente o seu pediatra, tá? Que foi treinado para fazer essa avaliação inicial. O vídeo tem o objetivo de te ajudar a entender o que está acontecendo com o teu filho e quando que um determinado sinal do comportamento é realmente relevante ou não. Eu vou apresentar aqui alguns sinais de alerta que foram descritos num trabalho muito bom do grupo da Catherine Lord, que é uma especialista dos Estados Unidos. Esse trabalho foi publicado já há algum tempo, mas muito interessante, eles compararam 3 grupos de crianças. Crianças formalmente diagnosticadas com autismo, crianças com desenvolvimento normal e crianças que tinham outros tipos de atraso do desenvolvimento. E a comparação desses 3 grupos permitiu definir 13 sinais de alerta que são relevantes para a distinção dos 3 grupos. Qualquer um destes sinais de alerta serve para motivá-los a buscar ajuda. Os sinais de alerta são divididos em 3 subgrupos. Sinais da comunicação, sinais das interações da criança com outras crianças e sinais do comportamento e dos interesses dessa criança. Então, primeiro subgrupo, da comunicação. Se a criança chega aos 18 meses sem apontar para um objeto, seja para te mostrar algo que ela achou interessante ou algo que ela deseja ter nas mãos, olho vivo. Isso é um sinal de atraso do desenvolvimento. Outro sinal é alteração da prosódia. Prosódia é tudo que compreende a musicalização da língua, é o tom de voz, é a entonação, a maneira como o ritmo com que a gente fala, a ênfase que a gente dá mudando a velocidade das sílabas, o timbre, isso tudo, qualquer alteração na prosódia serve de alerta. A criança, quando ela começa a falar, ela fala primeiro vogais, né? Em seguida, ela acrescenta a consoante. O a vira ma, da. Então, se a criança não acrescenta a consoante após ter falado vogais, é um dado relevante, né? A pessoa passa meses falando somente vogais. Isto é um sinal importante. Um outro achado é quando a criança não está demonstrando no dia a dia uma coordenação dos olhos com a expressão facial, com os gestos. Você olha para a criança e você percebe que tem algo de atípico no comportamento dela, porque ela está tendo uma incongruência dos seus movimentos com o seu olhar, com os seus sons. Falando das interações, o comportamento visual atípico. Então, a criança te responde, você faz uma pergunta para a criança, ela até te responde, mas ela não olha para você quando está respondendo. Ou ela está interessada em algo, mas ela olha meio enviesado para aquele objeto. Ela está correndo, ela corre em direção a algum objeto, mas ela enviesa, ela tem um comportamento visual que você percebe que não é a maneira usual como as crianças se comportam. O sinal de alerta de não atender quando chamado. Eu faço uma ressalva de que toda criança, de vez em quando é chamada, não atende. Seja porque ela está muito interessada no que está fazendo, seja porque ela está distraída. Então, de vez em quando, é natural que a criança não olhe. Mas, se ela não te atende quando você a chama, na grande maioria das vezes, isso funciona como sinal de alerta. A ausência de expressões afetuosas e alegres, né? Toda criança, no seu dia a dia, ela tem um sorriso nos lábios, ela está te respondendo
com afeto, a mãe fala alguma coisa carinhosa e a mãe corresponde, a criança corresponde àquele carinho da mãe, né? Se esta resposta afetuosa não está presente, isso é um sinal de alerta. Se ela não demonstra interesse, você apresenta um brinquedo para a criança e ela não, o olhinho não brilha, né? Os olhos não se abrem, ela não demonstra interesse, ela não demonstra alegria quando apresentada uma situação, quando alguém mostra um bolo para ela, isso também é importante. A criança está andando com os pais e aí vê um brinquedo no chão e ela pega o brinquedo, mas ela não mostra para os pais aquele brinquedo. A atenção compartilhada, a ausência da atenção compartilhada é um dado bastante relevante. Não responde a dicas do contexto. Por exemplo, ela está brincando na sala, entra outra criança e ela não vê, finge que não vê, tá certo? O pai chega em casa do trabalho e ela continua alheia ao que está acontecendo em volta dela. E, por fim, no subgrupo do comportamento e dos interesses, a repetição de movimentos com objetos é um dado relevante. Movimentos repetitivos do corpo, que a gente chama de estereotipias, posturas incomuns, qualquer tipo de postura que você percebe que ou é desconfortável, ou é um movimento que se repete inúmeras vezes durante o dia, isso é um sinal de alerta. E, por fim, se a criança não demonstra nas suas brincadeiras diárias, espontâneas, o uso convencional daquele brinquedo, ou ela não utiliza vários brinquedos diferentes. Então eu apresentei a vocês vários sinais de alerta. O que eu acho particularmente difícil de utilizar os sinais de alerta na prática é você quantificar a intensidade. Porque, por exemplo, um comportamento repetitivo, enfileirar objetos. Muitos pais demonstram essa preocupação comigo. Não, meu filho está enfileirando objeto. E eu ouvi falar que isso é um sinal de autismo. É um sinal de autismo, mas ao mesmo tempo não é. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Um menino de 3 anos, repare que ele acabou de enfileirar vários carrinhos, uma fileirinha perfeita, né? Mas se você olhar para esta criança, o semblante dela é comunicativo, ela está olhando para o fotógrafo, ela está fazendo um gesto comunicativo, ela está convidando o fotógrafo para brincar com ela. Em comparação, uma outra criança também enfileirou objetos, só que ela está alheia ao fotógrafo e eu te descrevo o que ela está fazendo nesse momento. Ela está pulando de uma maneira incomum, colocando a fila de objetos no meio e ela ficou vários minutos pulando de um lado para o outro, totalmente alheia ao examinador. Então, a criança da direita não é só isso, não é? Eu avaliei a criança e sei que ela é autista por uma série de sinais e sintomas, enquanto que o menino à esquerda não tem nada de autismo. Então, eu queria, por fim, enfatizar 4 sinais de alerta que eu considero particularmente frequentes nas crianças que eu diagnostico com o transtorno do espectro autista. O primeiro é a criança que chega aos 18 meses de idade sem apontar, a criança que não vocaliza com consoantes no 2º ano de vida, a criança que não responde a dicas do contexto ou que não brinca com diferentes brinquedos, dando função ao objeto, utilizando-os da forma esperada, convencional. E eu queria, por outro lado, lhes apresentar sinais que me tranquilizam muito quando os pais descrevem que a criança faz aquele tipo de comportamento. É a criança que se comunica por gestos. Ela chega aos 18 meses de vida apontando, ela dá tchau, ela manda beijo, faz o movimento de mandar o beijo. No final do 2º ano de vida, a criança tem uma fase que ela adora, ela se diverte imitando os pais. Seja uma careta, um gesto, um barulho, um movimento do corpo. Se isso está acontecendo, isso para mim é bastante tranquilizador, porque demonstra interação, comunicação. É verdade que a criança só brinca mesmo, interagindo,
trocando turnos com a outra criança por volta de 2 anos. Mas antes disso, a criança já tem um interesse pela outra criança, algum tipo de interesse. Quando a outra criança se aproxima, ela sorri, ou ela reconhece, ela demonstra que percebeu a chegada da outra criança, seja oferecendo um objeto ou querendo pegar o objeto da mão da criança. Se a criança atende quando é chamada, na maioria das vezes, isso me tranquiliza. Então, um carrinho como este objeto vermelho, que tem 4 rodas e 2 portas, a criança pode olhar para este objeto e saber que ele é um carrinho de corrida e querer fingir, simbolizar que está dentro do carrinho, que está pilotando o carrinho numa corrida, numa final do campeonato mundial, e ela vivencia isso com grande alegria. Isso é brincar simbolicamente. Ou então é apenas um objeto que ela joga na mesa para ouvir o barulho, pega, joga no chão. A criança utiliza diferentes brinquedos. Ter preferências por certos brinquedos é natural, mas se ela ela aceita variar o brinquedo quando um outro objeto é oferecido. Isso é muito positivo. E, por fim, é aquela criança que está, a maior parte do tempo, bem-humorada, demonstra uma alegria, demonstra uma satisfação em estar no dia a dia com vocês. Isso é positivo também. Então, gente, por fim, eu queria dizer que, se você percebeu na minha apresentação algum sinal de alerta que ressoou no comportamento do seu filho, a pessoa certa para você procurar é o seu pediatra. Apresente esta preocupação ao seu pediatra, que ele vai avaliar a relevância deste comportamento e, se necessário, ele vai considerar o encaminhamento para um especialista. Obrigado.